Dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, eu me chamo Antônio, professor e mestrando de Educação Física, e hoje vou falar um pouquinho sobre esse mapa conceitual referente à disciplina de Problemáticas da Educação Física. Este mapa conceitual tem como objetivo apresentar de forma ampliada os principais eixos temáticos e reflexões que fizeram parte da disciplina Problemáticas da Educação Física. A base da discussão é o livro Desafios da Educação Física Escolar, focando nos textos e artigos estudados durante a disciplina, sendo eles o capítulo 7, 2, 1, 6, 5 e 8, seguindo essa sequência durante as semanas de aula, articulando o artigo Masculinidade da Educação Física Escolar, juntamente com o capítulo 8 e com o capítulo 3 da obra de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. A primeira discussão e reflexão foi sobre o capítulo 7, Educação Física Escolar, entre o rolar bola e a renovação pedagógica, que trata da dualidade entre as práticas pedagógicas tradicionais, muitas vezes resumida ao rolar bola ou abandono pedagógico, e a necessidade urgente de renovação metodológica no ensino da educação física, como Gonzalez mesmo denomina de práticas inovadoras. Este capítulo critica as práticas automatizadas e esvaziadas de intencionalidade educacional, propondo um novo olhar para o papel do professor como mediador do conhecimento e que promove sentido pedagógicos nas experiências corporais dos alunos. A superação do rolar-bola requer planejamento crítico e compromisso com objetivos educacionais. Em seguida, no capítulo 2, que é a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, ele amplia o debate do capítulo 7, ao enfatizar a necessidade de ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer, isto é, tratar a prática corporal como objeto de conhecimento e não apenas de execução. Essa perspectiva dialoga diretamente com a abordagem crítica libertadora, em que o fazer pedagógico se constrói na articulação entre a ação, a reflexão e a transformação da realidade. O corpo, neste contexto, é visto como expressão cultural e histórica, e a educação física passa a ser um espaço legítimo de construção de saberes. Já no capítulo 1, Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, texto base para a terceira semana, a abordagem se volta aos aspectos legais da educação física como componente curricular obrigatório da educação básica. Então, para se fazer presente a educação física discutida nos capítulos anteriores, o capítulo 7 e o capítulo 2, é necessário compreender esses aspectos legais. A análise percorre a trajetória legislativa da disciplina, desde a sua marginalidade institucional até o reconhecimento oficial por meio da LDB de 1996 e a Lei de número 10.793/2003. Essa lei alterou a LDB para tornar a educação física facultativa em alguns casos. Ela estabelece que a disciplina deve estar integrada ao projeto pedagógico da escola, respeitando as faixas etárias e condições dos alunos, mas pode ser dispensada em alguns casos. A lei busca flexibilizar a obrigatoriedade da educação física, levando em conta diferentes realidades sociais, profissionais e de saúde dos estudantes. Depois de falarmos um pouquinho sobre a Lei 10.793/2003, voltamos ao texto que nele evidencia como as transformações legais refletem as disputas ideológicas e políticas em torno do lugar da educação física na escola, bem como traz à tona a fragilidade da disciplina como componente curricular obrigatório, reforçando a necessidade de os professores conhecerem e utilizarem a legislação como instrumento de legitimação da prática docente. Continuando, agora na semana 4, o capítulo 6, denominado de O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos na Aula de Educação Física Escolar, introduz uma problemática cotidiana nas escolas, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. O texto aponta fatores como a ausência de vínculo entre os alunos e os conteúdos trabalhados, a carência de diálogo entre os professores e estudantes e o uso de metodologias pouco significativas para os jovens, além do afastamento e dispensas que são previstas na Lei 10.793/2003, vista no capítulo 1. Em contrapartida, são apresentadas propostas para a construção da relação mais horizontais, com escuta ativa, empatia e planejamento participativo, que ressignifica o papel da disciplina no cotidiano da escola. O capítulo 5,
As inquietações do tratamento do esporte na educação física escolar, por sua vez, propõem uma reflexão sobre o lugar do esporte na educação física escolar, assim como uma crítica ao uso somente das práticas esportivas tradicionais, que seriam o futebol, basquetebol, voleibol e handebol. Ao contrário do entendimento limitado que reduz o esporte a competições e à excelência técnica, o texto defende que ele deve ser compreendido como fenômeno social e cultural, carregado de valores, práticas e significado. Além disso, o texto defende também a utilização de outras práticas esportivas para a maior diversificação do esporte, tornando as aulas mais dinâmicas e menos repetitivas. Sendo assim, o esporte deve ser problematizado e vivenciado de forma crítica, contribuindo à formação cidadã dos estudantes. Essa abordagem implica repensar as estratégias pedagógicas e o conteúdo ensinado em diferentes etapas da educação básica. Percebe-se também que o modelo esportivista e tecnicista abordado no capítulo 5 contribui diretamente para o desinteresse, a evasão e os conflitos abordados no capítulo 6. Ambos os capítulos convergem na crítica a uma participação da educação física que não considera a diversidade dos sujeitos, nem valoriza o caráter educativo e emancipador do esporte. A superação desses desafios passa pela reconstrução pedagógica do esporte na escola, tornando um conteúdo acessível, crítico e culturalmente significativo, capaz de promover inclusão, pertencimento e aprendizagem para todos. Seguindo as semanas de discussão e reflexão, chegamos ao capítulo 8, denominado de Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, que discute a temática de gênero dentro da educação física escolar. E ele estabelece uma ponte direta com o artigo Masculinidades na Educação Física Escolar, um estudo sobre o processo de inclusão/exclusão, de Brito e Santos, 2013, que investiga as representações de masculinidade nas aulas da disciplina. Ambos os textos revelam como a masculinidade hegemônica, associada à força física, ao desempenho motor e à dominância, estrutura relações de exclusão, especialmente entre os próprios meninos. A pesquisa apresentada no artigo evidencia que os alunos que não se enquadram nesses padrões são frequentemente marginalizados, o que compromete o processo de ensino e aprendizagem. O artigo apresenta ainda a perspectiva tridimensional dos processos de inclusão e exclusão, conforme os estudos de Santos e Paulino, de 2011. As dimensões culturais, políticas e práticas. A dimensão cultural refere-se às crenças, valores e discussões que permeiam a comunidade escolar. A política diz respeito aos documentos oficiais, normas e planejamentos institucionais. Já a prática corresponde às ações pedagógicas cotidianas. Compreender essas três dimensões de forma integrada é essencial para construir as aulas de educação física mais inclusivas e socialmente justas. Já o capítulo 8 do livro Desafios da Educação Física Escolar trata das questões de gênero na educação física escolar, problematizando as práticas que historicamente reforçam estereótipos e desigualdades de gêneros nas aulas. O texto denuncia a segregação de atividades com base no sexo ou gênero e propõe uma abordagem pedagógica crítica, inclusiva e reflexiva, que valorize a diversidade e combata preconceitos, promovendo o respeito às diferentes expressões de identidade. Fazendo a relação desse capítulo ao capítulo 1, nota-se que o reconhecimento da educação física como componente curricular legalmente estabelecido implica o compromisso com a prática pedagógica que respeite os direitos humanos e os princípios da equidade, como explicitado na LDB e nas diretrizes educacionais. Nesse sentido, a questão de gênero surge como um eixo transversal fundamental, reforçando a necessidade de que a educação física escolar se afaste de modelos tradicionais excludentes e se alinha aos valores democráticos e inclusivos que a legislação educacional exige. Assim, a dimensão legal legítima impulsiona transformações curriculares e metodológicas comprometidas com a justiça social e com a superação das desigualdades de gêneros no ambiente da escola. Também podemos afirmar que a abordagem excludente dos esportes, visto no capítulo 5, e a invisibilização das questões de gêneros, analisadas no capítulo 8, colaboram com o desinteresse, a indisciplina e o afastamento dos alunos, observados no capítulo 6. Os três capítulos dialogam e apontam em conjunto para a necessidade de uma educação física crítica, inclusiva e comprometida com a equidade, em que os esportes e outras práticas corporais sejam tratados pedagogicamente como produtos corporais plurais, e não como dispositivos de normatização e exclusão. Por fim, todos os textos utilizados nas semanas anteriores nos trazem ao capítulo 3 de Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, capítulo denominado de Adiologicidade, Essência da Educação como Prática da Liberdade.
Esse capítulo é fundamental para a compreensão da educação como uma prática da liberdade. Nele, Freire, como o nome do próprio capítulo já diz, apresenta a dialogicidade como uma essência da educação libertadora, em oposição à educação bancária, que deposita conhecimento no aluno sem considerar sua realidade. A proposta freiriana valoriza o diálogo como método e conteúdo, reconhecendo os educandos como sujeitos históricos capazes de refletir criticamente sobre sua condição e transformar sua realidade. A articulação entre as propostas de Freire e o livro Desafios da Educação Física Escolar amplia a compreensão do papel transformador da docência. A prática pedagógica nesse sentido deve ser política, crítica e compreendida como a emancipação do sujeito. Isso implica, entre outras coisas, acolher a diversidade, romper com estereotipos de gênero, superar o tecnicismo e construir práticas educativas significativas e dialógicas. Com isso, ao compreender os capítulos na ordem proposta, além do artigo sobre masculinidade junto ao capítulo 8 na sexta semana, e o pensamento freiriano, é possível visualizar uma rede de conceitos interligados por um mesmo princípio, o de educação física escolar humanizadora, crítica e libertadora. Esse mapa conceitual, portanto, não é apenas uma representação gráfica do conteúdo, mas um instrumento de reflexão e orientação pedagógica para uma prática mais justa, inclusiva e comprometida com a transformação da realidade social.